Depoimento de uma avó. Ele me trocou por uma mais nova e agora chora sozinho num abrigo. Ana sentou-se na varanda do lar de idosos, observando como o sol se punha lentamente, tingindo o céu de um laranja vibrante. Aquela mesma vista, antes repleta de alegria, agora pesava em seu coração, como se cada raio de sol fosse uma lembrança da traição que a esmagava. Carlos, seu amor de décadas, havia decidido que precisava de algo mais, jovem. E assim deixou-a, sem aviso, por uma mulher que poderia ser sua neta. O desespero da situação cortava como um vidro afiado. A vida que antes tinha um sabor doce, tornara-se amarga e insípida. O lar onde agora vivia era bonito, repleto de flores e árvores frutíferas. Algumas vovós jogavam dominó na mesa ao lado, enquanto outros idosos compartilhavam histórias de tempos passados. Mas para Ana, tudo aquilo parecia uma tela embaçada. Estava presa em uma bolha de dor, angustiada e confusa. As vozes ao seu redor transformavam-se em ecos distantes, como uma canção melancólica que não conseguia tocar seu coração. E naquele silêncio pesado, a vida decidiu fazer uma pausa. O telefone, que há tempos não tocava, começou a vibrar. Era Carlos. O som, interrompendo a rotina monótona do lugar, trouxe um arrepio à sua pele. O chão pareceu vacilar sob seus pés. Ele estava em um abrigo, sozinho, e pediu perdão. O choro dele rasgou seu coração, mas também a deixou em uma tempestade de emoções. Como poderia ter compaixão pelo homem que a traiu? A raiva e a tristeza misturavam-se de forma confusa. Enquanto tentava processar seus sentimentos, lembrou-se de tudo. O primeiro beijo escondido atrás da casa da vovó, as danças de final de ano, as risadas em família. Mas então, as memórias felizes se tornaram sombras, intercaladas por traições e promessas quebradas. O que fazer agora? Perdoar Carlos ou se proteger de outra ferida? E então, enquanto Ana se preparava para o encontro promissor, uma lembrança inesperada surgiu em sua mente como um flash. Um dia, durante uma briga, Carlos mencionou algo sobre um segredo, uma verdade que ele guardava desde sempre. O que seria? Um frio percorreu sua espinha. O que mais? Ela não sabia? Um manto de mistério cercava essa nova informação, como um nevoeiro denso e assustador. Com a mente aturdida, Ana se viu lutando entre a curiosidade e a dor. E agora, presa entre o amor que ainda sentia e a necessidade de se proteger, decidiu que precisava confrontá-lo. Mas o que ela faria ao descobrir essa verdade? Estaria pronta para ouvir? Seu coração pulsava enquanto as perguntas dançavam em sua mente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentou-se na beira da cama do quarto. O som do telefone ainda ecoava em sua mente. Carlos, a voz dele tremendo, vazou uma torrente de emoções. Ela precisava saber a verdade. Era hora de confrontá-lo. Seu coração acelerava. Levantando-se, ela olhou pela janela dos fundos, a luz do sol adentrando o quarto, mas não conseguia sentir aquele calor acolhedor. O que o faria quando o visse novamente? No dia seguinte, Ana decidiu ir ao abrigo. O lugar era simples, mas havia um ar de nostalgia que a fazia sentir-se nervosa. Ao entrar, o perfume característico de lavanda e a simpatia dos cuidadores deram um leve conforto.
Caminhou pelo corredor, cada passo reverberando em sua cabeça como um tambor. E então viu Carlos, sentado sozinho em um canto, com um olhar perdido. Ele era uma sombra do homem vibrante que lembrava, com rugas profundas e tristeza acumulada. Quando se aproximou, ele a olhou surpreso. Ana, você veio? A voz dele tremia. Ela não respondeu de imediato. Observou cada linha do rosto dele, cada traço que um dia amou. Carlos, o que você quer de mim? A pergunta saía do fundo. Do seu ser, crua e direta. Eu sinto muito, ele disse, engolindo em seco. Eu errei. Um erro que não posso consertar. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos. A angústia era palpável. Ana. Ele hesitou, o que a fez tremer de antecipação. Mas tem algo mais que você precisa saber. Algo que eu não contei. Um calafrio a percorreu. O quê? Que segredo você tem guardado? As palavras saíram com pressa. A ansiedade tomava conta dela. Carlos olhou ao redor, como se quisesse se certificar de que mais ninguém estava ouvindo. Lembra do que disse naquela briga, sobre o segredo? Na verdade, eu não deixei você por outra mulher. A confusão tomou conta de Ana. Então, foi por quê? Com um olhar pesado, Carlos iniciou a revelação. Foi porque eu estava doente, Ana. Eu não sabia como te contar. Não queria que você carregasse esse peso. E na minha fraqueza, procurei alguém que pudesse me dar força, mesmo que temporariamente. Eu achei que ao me afastar, você ficaria livre. Ana sentiu um nó na garganta. Doente? Doente como? Você nunca me falou nada. A indignação a envolveu como um manto pesado. Câncer, ele confessou, os olhos cheios de dor. Eu me sentia tão impotente. Quando encontrei alguém mais jovem, pensei que fosse uma forma de escapar. Eu estava errado. A realidade era um golpe duro. Ela lutava para processar. Mas você me traiu. E agora quer que eu sinta pena de você? O rancor dela explodiu como uma bomba. Ele se inclinou à frente, a fragilidade dele era evidente. Eu não pedi para que essas coisas acontecessem. Apenas o que importa é que eu não estou em um abrigo por escolha. Não estou sozinho por querer. Ana olhou nos olhos dele e algo em seu coração começou a quebrar. Mas isso não muda o que você fez. A dor não desaparece. Um peso imenso pressionava seu peito. Foi então que uma enfermeira entrou na sala. Desculpe interromper, mas precisamos da presença de Carlos em uma consulta de emergência. Carlos virou-se para Ana, o medo estampado em seu olhar. Surpresas não param, não é? Ele sorriu, mas foi um sorriso triste. Antes que pudesse pensar. Ana respondeu: Carlos, eu preciso saber mais. O que mais você está escondendo? A enfermeira puxou-o rapidamente, deixando Ana em pé, paralisada, as perguntas se multiplicando em sua mente. O coração dela pulsava mais forte enquanto Carlos desaparecia pela porta. O que viria a seguir? Essa conversa reveladora mudaria tudo novamente? Uma onda de ansiedade percorreu seu corpo. O que mais Carlos havia escondido? Ana ficou paralisada. A porta do consultório se fechou atrás de Carlos e a enfermeira. O eco da palavra secreto ainda dançava em sua mente. O que de um lado para o outro, puxando os camelos emaranhados com uma mão, a outra contraindo em punho. O ar parecia estar rarefeito, e a luz da tarde parecia muito mais fria. Então, um murmúrio veio de trás dela. Ele mereceu, não é? Uma voz velha, mas sábia. Era Dona Helena, uma das moradoras do abrigo, observando-a com olhos cheios de empatia. Desculpe, Ana virou-se confusa. Essa dor, ele causou tudo isso. Traição é uma faca que corta fundo. Dona Helena foi direta. Mas cuidado, Ana. Algumas facas têm 2 gumes. Ana engoliu em seco.
O que a senhora queria dizer com aquilo? A dor e a traição que Carlos trouxe para sua vida eram pesadas o suficiente. Mas ele está doente, respondeu fracamente, lutando contra a indignação que fervia em suas veias. Dona Helena balançou a cabeça lentamente. Doença física ou emocional sempre é complexa. Mas há algo mais. Você realmente sabe tudo sobre ele? Ana hesitou, pensando nas revelações ainda por vir. Ele não me contou que estava doente, Dona Helena. E se houver mais? O que ele escondeu por tanto tempo? A sábia figura inclinou-se para mais perto, e a intensidade do olhar dela fez Ana estremecer. Às vezes, as mentiras nascem do medo. O que mais ele pode ter deixado de lado? Antes que pudesse responder, um alvoroço se ergueu na sala ao lado. Gritos. Ana sentiu seu coração parar. O que foi isso? Ela correu na direção. Do som, Dona Helena a seguindo com passos rápidos. Ao vir-lhes o que se passava, um grupo de idosos estava reunido em volta de um homem caído no chão. Era Carlos. O olhar dela encontrou o dele, e ele parecia pálido e ofegante. Carlos! Dona gritou, seu peito apertando como uma pressão insuportável. Ele estava lá, a face contorcida em dor, o corpo não reagindo. A enfermeira estava de joelhos, tentando revivê-lo. O caos tomou conta. Ana sentiu que a sala girava. A dor e o medo queimavam em seu estômago. O que aconteceu? A voz dela saía como um sussurro sufocado. Infarto, alguém gritou. O nome da doença soou como um eco letal nas paredes. O médico do abrigo foi chamado rapidamente e a agitação tomou conta. Ana não conseguia ver. Os corpos bloqueavam a visão de Carlos, mas ouviu o som da sirene se aproximando. O desespero se transformou em pânico. Ela queria correr para ele, mas o fluxo de pessoas não a deixava avançar. E então, durante aquele frenesi, com a mente girando como um redemoinho, um pensamento se destacou. O que seria daquela revelação? O que Carlos iria dizer antes de desmaiar? Ele tinha mais segredos? O câncer não era tudo. Os gritos começaram a silenciar, e a sala ficou cheia de um vazio angustiante. Entre as vozes confusas dos cuidadores, um murmúrio começou a se formar. Não é possível, não pode ser verdade. Ana ouviu fragmentos de conversas abafadas. Diziam que ele tinha um passado escondido, algo que ninguém sabia. Foi por isso que ele se afastou. Ela ficou em estado de choque, a mente em frenesi, presa entre a dor pelo homem que um dia amou e os sussurros de algo muito mais obscuro. O coração dela disparou outra vez, não só pela possibilidade de perder Carlos, mas pela ideia de que a traição talvez não fosse o único fardo que ele carregava. Dona Helena aproximou-se de Ana e segurou seu braço. Mantenha a calma, querida. Você precisa saber a verdade e talvez ela venha à tona logo. O desespero a envolveu, mas o medo se misturou com a esperança. O que mais Carlos escondeu? O que mais tinha sido envolto no mistério de sua vida? O coração de Ana pulsava, agora não apenas pela preocupação com Carlos, mas pela expectativa aterrorizante do que a verdade poderia revelar. O que ela descobriria? Ana ficou paralisada. A porta do consultório se fechou atrás de Carlos e a enfermeira. O eco da palavra secreto ainda dançava em sua mente. O que mais ele estava escondendo? O que mais poderia existir naquele mosaico quebrado que era sua vida juntos? O coração dela acelerou e a ansiedade constrangia seu peito. Enquanto Ana tentava se recompor, um murmúrio na sala ao lado atraiu sua atenção. Algo estava acontecendo e ela não conseguia ignorar. O que antes era um sussurro se transformou em gritos desesperados. Socorro! Chama uma ambulância! O pânico cresceu em seu coração e a instintiva necessidade de investigar a fez correr em direção ao tumulto. Ao entrar na sala, o que viu fez seu estômago revirar.
Carlos estava caído no chão, o olhar perdido e a pele pálida. 3 trabalhadores cercavam-no, tentando reanimá-lo. O desespero nos rostos deles era claro, e em meio ao caos, Ana sentiu que o mundo ao seu redor desabava. "Carlos!" gritou, a voz embargada pelo medo. Ela se lançou para mais perto, mas foi impedida por uma enfermeira que segurou seu braço. "Desculpe, senhora, precisamos de espaço." Ela se debateu, mas a enfermeira não se moveu. Cada batida do seu coração parecia um eco do tempo. Se esvaindo. Então, no momento em que a sirene de uma ambulância soou ao longe, algo inesperado interrompeu tudo. Um homem alto e bem vestido entrou correndo, exibindo uma expressão de pânico no rosto. Era Miguel, o filho de Carlos, que Ana não via há anos. Ele parecia mais jovem e afável, mas a urgência de sua chegada fez o coração dela se apertar. "O que aconteceu?" ele perguntou, franzindo a testa. "Infarto. A gente precisa tentar algo", respondeu uma das enfermeiras. Sempre mantendo o ritmo frenético, Ana ficou paralisada, tentando processar a presença de Miguel. Um inferno de emoções a invadiu, enquanto se lembrava dos dias em que eles costumavam ser uma família feliz. Mas a realidade chocante que se desenrolava frente a ela quase a fez desmaiar. Enquanto a equipe médica tentava reviver Carlos, Miguel se virou para Ana, o olhar desesperado se fixando nela. "Ele não pode ir assim, não pode." Mas Ana não conseguia responder. As memórias de Carlos e Miguel jogavam-se sobre sua mente como uma tempestade. Então, sem aviso, a enfermeira gritou: "Ele está voltando. Respira." Carlos respirou ofegante e um fio de esperança brotou entre os presentes. Ele estava de volta. Mas havia algo no ar que não parecia certo. A tensão era palpável. Os olhares trocados indicavam que havia muito mais em jogo ali, algo que indo além do mero colapso de Carlos. As luzes da ambulância piscavam nas janelas, e as vozes eram uma melodia de confusão e medo. Ana trincou os dentes, presa entre o desejo de socorrê-lo e a raiva pela traição. Então, ainda em choque, Carlos chamou: "Ana." A voz dele era fraca, mas carregava um peso que fazia seu peito acelerar. "Preciso te contar a verdade sobre eu e Miguel." Aquelas palavras cortaram o ar como um gelo afiado. Miguel, agora em choque, olhou de forma incrédula para o pai. "O quê? Que verdade, pai?" A angústia encheu o rosto de Miguel. Carlos se esforçou, com lágrimas nos olhos, para prosseguir. "Uma vez, há anos, eu fiz algo que nunca contei. Você precisa saber que nossa história não é o que parece." O tempo parou. Os 3 se encararam, com segredos milenares perigosamente prestes a emergir. "O que você está dizendo?" Ana perguntou, a voz trêmula. Com uma expressão preenchida de arrependimento, Carlos gaguejou: "Miguel não é o seu filho, mas o meu. Ele é fruto de uma traição, uma escolha que tomei quando você não estava ao meu lado." O choque a deixou sem palavras. Ana olhou para Miguel, a verdade explodindo em sua mente como um relâmpago. Tudo o que acreditava ter construído desmoronou em um segundo. O que havia se tornado uma busca por um perdão se tornava cada vez mais uma noite de revelações devastadoras. "Mas como assim?" Ana mal podia falar. A dor cortava sua garganta. E assim, entre gritos e caos, enquanto a ambulância se preparava para levar Carlos, a vida de Ana foi virada do avesso. Ela ficara presa em uma teia complexa de amor, traição e identidades ocultas. O que mais Carlos escondia? O que mais poderia estar por trás da dor que sentia? Ela olhou para Miguel, seu olhar carregado de perguntas. O que isso significava para eles? E a verdade, que parecia o último aporte de um castelo desmoronando, ainda estava por vir.
Como esses laços distorcidos alterariam tudo em que acreditava. Ana olhou para Carlos, a mente fervilhando com a nova informação. Um filho não era apenas uma revelação, era uma bomba. Miguel, ao seu lado, estava em estado de choque, seus olhos vidrados como se tentasse processar a tempestade que se formava. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz tremendo, uma mistura de dúvida e raiva. Carlos, lutando para se levantar, olhou intensamente para o filho. Eu cometi um erro que não consigo consertar. Miguel, você não deve me perdoar, mas precisa saber a verdade. Eu sou seu pai, mas você não é o único filho. Um frio percorreu a espinha de Ana, e o pânico tomou conta dela. O que você está dizendo, Carlos? As palavras saíram quase como um grito. O momento pesava no ar, e o caos ao redor parecia se dissipar, como se o mundo tivesse parado para ouvir a revelação. Eu tive outro filho, Ana, Carlos confessou. A voz dele cada vez mais fraca. Ele é produto de uma traição, com uma mulher que conheci antes de você. Miguel ficou paralisado. Como? Por que você nunca me disse nada? Ficou evidente a dor na expressão dele. A vida inteira dele construída em cima de mentiras. Ana sentiu um aperto no peito. Carlos, isso não faz sentido. Você estava doente. Você tinha um câncer. Como pode esconder isso? A indignação e o medo se entrelaçavam, enquanto ela tentava entender a confusão. Eu não quis que vocês soubessem, Carlos explicou, sua voz mal saindo em um fio de arrependimento. Eu pensei que, se fosse embora, vocês ficariam melhor, que eu estava fazendo certo. Já era tarde demais quando percebi que o erro foi mais profundo. Aquilo soou como uma lâmina cortando o coração de Ana. Miguel olhou para o pai, os olhos cheios de dor e sentimento de traição. Quem é essa pessoa? Onde está esse irmão? A raiva transformava-se em um fervor que Ana havia refletido no rosto dele. Carlos hesitou, o olhar distante. Ela se chamava Juliana e ela se foi, mas eu nunca deixei de amá-la. E por isso eu não tratava você como meu filho. Eu era um covarde. Ana se sentiu tonta. O que mais poderia estar escondido? As mãos dela tremeram. Você mexeu com a vida de tantas pessoas e não teve coragem de ser honesto. Miguel merece saber a verdade. Então, um barulho interrompeu o clima tenso. A porta se abriu com um estrondo e uma mulher de cabelos escuros e expressão determinada entrou. Carlos, você não pode fugir de mim assim. Ana olhou para a recém-chegada em choque. Era Juliana, a mulher que Carlos falou. O coração dela acelerou, o mundo girando. O que você está fazendo aqui? Ana se virou, a raiva crescendo. Eu sou a mãe do verdadeiro filho de Carlos, Juliana disse com firmeza, um olhar carregado de emoção. E você precisa saber que ele não é o único. Carlos tem outro filho, um gêmeo, e a vida deles está em perigo. Aquelas palavras ressoaram como um trovão. Um gêmeo? Carlos, incrédulo, quase mal conseguia manter a cabeça erguida. Como assim, Juliana? O que você está dizendo? Os murmúrios na sala aumentaram e todos pareciam perder o controle. Ana sentiu o chão tremendo sob seus pés. Um gêmeo, um filho perdido no tempo, uma vida jogada no meio de segredos. Você está mentindo, gritou. Mas a dúvida começou a surgir. Uma semente de incertezas começava a brotar. Carlos, precisamos agir rápido. Ele está em perigo. Juliana insistiu, a voz dela cortando o ar tenso como uma lâmina. O passado que você escondeu é mais complexo do que todos nós imaginamos. E agora temos que encontrar um outro menino antes que seja tarde demais. Ana sentiu um nó se formando na garganta. O mundo parecia mudar à sua volta, as peças.
do quebra-cabeça se movendo de uma maneira que ela nunca esperou. O que você quer dizer com perigo? As palavras saíram em um sussurro. Ele foi sequestrado por alguém que quer se vingar de mim, Carlos. Juliana declarou, a urgência em seu tom ameaçando sufocar Ana. Cada palavra parecia uma facada. O que mais eles estavam envolvendo nessa teia de mentiras? O silêncio pesou sobre eles, uma realidade brutal se instalando. Carlos parecia prestes a desmaiar, enquanto Miguel lutava contra a confusão. E Ana, ela tinha apenas uma certeza. Tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar de novo. E se aquele outro filho tivesse realmente em perigo? O que tudo isso ia significar para Miguel, para ela, para Carlos? A busca pela verdade se tornava cada vez mais aterradora. Uma nova missão estava no horizonte, mas com ela segredos mais profundos. E o que mais estavam escondendo? O que mais ainda viria à tona? Ana olhava para Juliana, a mulher que acabara de entrar, e seu coração batia acelerado. Você não pode estar falando sério? Um gêmeo? A confusão se misturava à raiva, e ela lutava para processar tudo. Miguel, atordoado, fitava Carlos com os olhos arregalados. Que mal conseguia manter os olhos abertos. Olhou para Juliana. Como você pode dizer isso? Eu não sabia. O que você quer de mim? Sua voz era um sussurro, carregada de fraqueza. Eu quero que você se responsabilize, Carlos. O que você fez vai além de qualquer traição. Juliana disparou, sua frustração explodindo. Aquele menino, ele é nosso, e você escondeu isso de mim. Está em perigo porque você não teve coragem de contar a verdade. Os batimentos cardíacos de Ana pareciam ecoar dentro de sua cabeça. Um gêmeo? E por que Carlos nunca havia mencionado isso antes? A história deles, a dor da traição, os segredos, tudo parecia uma trama muito mais complexa do que ela imaginava. É verdade. Carlos? Miguel perguntou, a voz tremendo entre a indignação e a incredulidade. Você realmente tinha outro filho? Como é possível que eu nunca tenha sabido disso? Carlos fechou os olhos, a dor estampada em seu rosto. Eu fiz algo terrível. Não só traí você, Ana, mas traí a mim mesmo. Eu sempre tive medo da verdade. Ainda em choque, Ana se via mergulhada em um mundo de ingredientes tóxicos. Cada pergunta que surgia na sua mente, causando uma explosão de emoções. Você tinha que ter me contado! Gritou, as lágrimas brotando incontrolavelmente. Você destruiu minha vida! O que mais está escondendo? Eu não fiz por mal. Ele tentou se explicar, mas suas palavras soavam vazias. Eu estava com medo, Ana. Medo de perder você. E agora? Agora temos que encontrar esse menino. Antes que qualquer um pudesse responder, de repente, um grito cortante ecoou pelo ar. Socorro! Socorro! Era uma voz familiar, uma voz que Ana não podia ignorar. Miguel olhou para ela, olhos arregalados. É Clara, minha irmã. Ana sente seu estômago revirar. Clara? O que aconteceu com ela? Ela procurou freneticamente ao redor, a tensão aumentando. Claridade e desespero se misturavam em um turbilhão. Juliana virou-se alarmada. Ela estava com o gêmeo. Eles podem estar juntos. O ar virou pesado. O que estavam fazendo, na verdade? Naquele instante, a porta do abrigo se abriu de uma vez e um grupo de homens entrou. Viriam em desespero, apressados e sem respeito. Você, Carlos, um deles gritou. Estamos atrás do garoto. Se não aparecer, vamos levar você e todo mundo que estiver aqui, entendeu? Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que está acontecendo? As palavras escaparam da boca dela.
O caos reinava em sua mente e a presença daqueles homens a fez querer fugir. O pânico tomou conta, enquanto todos ao redor começavam a se mover. Quem são vocês? Carlos perguntou, o rosto pálido. A fraqueza agora se misturando com um receio profundo. O que querem dizer com isso? Sabemos que você escondeu um pequeno segredo e queremos que o revele. Está com os dias contados, gritou o homem mais à frente, suas palavras cortantes como facas. Ana olhou. Para Carlos, o entendimento passando lentamente por ela. Aquilo era mais do que apenas traição e segredos familiares. Era uma caçada, e eles estavam no meio de algo muito maior do que podiam imaginar. Precisamos sair daqui, Ana gritou para todos, a adrenalina pulsando. Miguel estava paralisado, mas Ana o puxou. Vamos, precisamos proteger Clara. Precisamos encontrar esse gêmeo antes que seja tarde demais. Carlos tentou se erguer, mas os homens começaram a avançar. Mas naquele instante, antes que pudesse responder, tudo escureceu. Um barulho ensurdecedor e a sala tremeu. No centro da confusão, a verdade que eles buscavam parecia agora ser a única coisa que poderiam perder. Segurem-se! Carlos gritou, os olhos arregalados de terror, enquanto o mundo à sua volta se desintegrava em uma nova noite de revelações que prometia deixar todos em estado de choque. O que mais estava prestes a acontecer no meio daquela tempestade? Ana estava em pé, paralisada pelo tumulto. Enquanto o pânico se espalhava pelo ambiente, uma explosão enorme fez com que tudo ao seu redor tremer. O barulho era aterrador, como se o próprio abrigo estivesse despedaçando. As luzes piscavam e um cheiro forte de fumaça começou a invadir o ar. As pessoas gritavam, algumas tentando correr, outras em estado de choque. Vamos! Miguel gritou, puxando Ana pela mão. Temos que sair daqui. Carlos, mesmo fraco, tentava se levantar, mas gritou, Ana, Miguel, não deixem que eles nos peguem. O desespero na voz dele era palpável. Juliana olhou em volta, os olhos cheios de terror. O que foi isso? A voz dela saía em sussurros, mas a urgência era clara. Precisamos levar Carlos e sair. Enquanto todos se moviam, um grito penetrante atravessou a sala. Clara! Clara! A voz de uma menina soava perdida no caos. Era a irmã de Miguel, e o desespero de Miguel explodiu em pânico. Ela está aqui. Precisamos encontrá-la. Ana olhava. Entre Carlos, Miguel e Juliana, a adrenalina pulsando em suas veias. A fumaça aumentava e o caos parecia não ter fim. Mas então, uma figura estranha surgiu da penumbra, hesitante, e a sala inteira congelou. Era uma mulher em uma roupa suja, com cabelo despenteado e um olhar distante. Ela avançava lentamente, como se estivesse passando por um pesadelo. Carlos? Sua voz era fraca, quase um sussurro. A expressão da mulher era angustiada, e Ana sentiu um frio súbito atravessar seu corpo. Quem é você? Carlos conseguiu perguntar, ainda se apoiando na mesa. A mulher se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Sou eu, Luísa, sua irmã. O ar ficou pesado. Ana piscou, tentando processar a informação. Luísa? A irmã aqui? Carlos havia perdido de vista anos atrás. Você não pode estar falando sério, disse, a incredulidade na sua voz. Eu estava em um abrigo, fugindo, desde que soube da verdade. Luísa falou, a voz tremendo. Você não entende. O outro filho, o gêmeo, não é só uma questão de família. Ele pode estar em perigo por causa de você. Ana olhou para Carlos, que estava chocado. O que mais aquela mulher estava escondendo? O que você quer dizer com isso? Miguel perguntou. A angustiante sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés. Luísa fez uma pausa, tomando fôlego.
Eu fui sequestrada junto com ele, Carlos. Eles sabem sobre a nossa família e eles querem o que temos. Ah. A revelação bateu como um golpe. Ana sentiu seu coração parar. O que havia se tornado um turbilhão de segredos agora incluía ameaças à vida de um filho que não sabiam se existia ou não. Você está dizendo que ele pode estar perdido para sempre, Miguel gritou, a raiva e a dor em sua voz ecoando nas paredes. Eu voltei porque sabia que era a única chance. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo barulho ecoou pela sala. Um som grave, quase como de um motor. Os homens que haviam invadido o abrigo estavam retornando e um deles gritou: Carlos, estamos aqui para resolver isso de uma vez por todas. Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. O que mais estariam dispostos a fazer? O tempo parecia escasso e a vida de todos estava em jogo. Precisamos agir agora, gritou. Enquanto os homens se aproximavam, tudo se tornou uma grande confusão. Cada segundo contava, e Ana percebeu que as revelações haviam transformado seus laços absolutamente. O gêmeo, as traições, a possibilidade da irmã, tudo isso girava em sua mente como um redemoinho. Luísa olhou nos olhos e Ana percebeu que ali estava uma chance de descobrir a verdade. O que você sabe sobre a verdade, Luísa? E sobre esse gêmeo? Ela precisava de respostas, e rapidamente. A mulher hesitou, mas o olhar determinado de Ana fez com que se pronunciasse. Na verdade, somos mais do que apenas uma família quebrada. Somos parte de algo muito maior e mais perigoso do que imagina. Ana engoliu em seco, o medo e a determinação lutando dentro dela. E à medida que o barulho dos homens se aproximava, ela fez uma escolha. Era hora de enfrentar a verdade, qualquer que fosse. O que você está escondendo, Luísa? O coração de Ana batia rápido, e o futuro, que parecia tão incerto, passava diante de seus olhos. A resposta estava próxima e seria devastadora. Ana olhava para Luísa, a mente correndo tão rápido que mal conseguia acompanhar. O rosto de Luísa, marcado por um sofrimento profundo, parecia um espelho do que todos estavam sentindo. O que você está escondendo, Luísa? Repetiu Ana, respirando fundo, a pressão nas têmporas aumentando. Escutem, Luísa começou. O gêmeo, ele não é um menino perdido. Ele é o motivo pelo qual todo esse conflito começou. Carlos não é somente seu marido infiel. Ele está no centro de um plano muito maior. Carlos, já exausto, insistiu. Que plano? Que diabos você está falando? Antes que Luísa pudesse responder, um estrondo tremendo ecoou pela sala. As paredes pareciam vibrar como se estivesse prestes a desmoronar. Ana sentiu o chão se agitar e o ar ficou pesado. Que foi isso? Miguel gritou em pânico. Eles estão chegando, Luísa afirmou, o pavor iluminando seu rosto. A cena tornava-se ainda mais caótica e Ana percebeu que o grupo de homens estava perto demais. A porta atrás dele se abriu abruptamente, revelando uma figura encapuzada, escondida nas sombras. Carlos! A voz soou como um trovão, fazendo o coração de Ana disparar. A figura avançou, sem hesitar. Carlos encarou o intruso. O que você quer de mim? A tensão era palpável, e mesmo exausto, ele se preparava para o que vinha. O homem removeu o capuz, e o rosto de alguém que Ana conhecia lhe atingiu como uma tempestade. Eduardo? As palavras saíram de seus lábios em um sussurro atônito. Eduardo era um velho amigo de Carlos, alguém que não via há anos, mas o olhar dele estava repleto de rancor. Sim, sou eu, Eduardo disse, sorrindo com desdém. Surpreso em me ver, não está? Você escondeu muito bem seus segredos.
Mas agora isso acaba. Ana sentiu um frio na barriga. Segredos? O que ele estava insinuando? O grupo de homens atrás de Eduardo começou a se agitar, como se esperassem um sinal. Eduardo, Carlos começou, a voz tremendo. O que você está fazendo aqui? Desmascarando suas mentiras. Ele olhou diretamente para Luísa. Você não sabe que ela está aqui para se vingar? Ela e seu irmão, tudo isso é uma farsa. Não confie nela. O mundo de Ana desmoronou em um instante. Que irmão? Ela mal conseguia compreender o que estava acontecendo. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo de forma tão rápida que a realidade parecia girar. Aquele que você acha que está em perigo, o gêmeo que Carlos teve com Juliana. Eduardo gritou, e as palavras soaram como um golpe devastador. Mas o que você não sabe é que ele não foi apenas abandonado. Ele foi protegido. Miguel estava em choque. Protetor? De que tipo de proteção você está falando? Carlos nunca me contou toda a verdade. O gêmeo foi levado para longe, por motivos de segurança. Agora, enquanto todos estão aqui, o que realmente importa é que Eduardo revelou quem realmente está atrás disso. Ana olhou para Carlos, procurando um sinal de que tudo o que estava ouvindo pudesse ser uma mentira. Carlos parecia tão perdido quanto ela. Então, você quer nos dizer que o problema todo começou por causa de um gêmeo que não sabíamos que existia? Eduardo se aproximou, os olhos brilhando de satisfação. Exatamente. Enquanto Carlos estava ocupado com suas traições, havia algo mais em jogo. Uma grande conspiração que poderia afetar todos nós. E você, Ana, está no meio disso tudo. O ambiente esquentou e as vozes se misturaram em gritos, enquanto Ana tentava juntar os fragmentos do que ouvira. Mas por quê? O que eu tenho a ver com isso? Eduardo sorriu, e havia um brilho maligno em seus olhos. O gêmeo não é o único que você deve proteger. Os segredos que Carlos esconde. Está profundamente ligado a você, Ana. Tem muito mais do que a traição no ar. Você tem mais a aprender sobre sua própria história. Uma sensação de vertigem a atingiu. O que Eduardo sabia? O que mais estava escondido à vista de todos? E então, antes que pudesse articular qualquer pensamento, o que parecia um tremor se tornou um verdadeiro abalo sísmico. O teto acima deles começou a ceder, pedaços de madeira e poeira caindo ao redor. Para fora! Agora! Ana gritou. O tempo estava acabando, e na confusão, a dor de saber que os segredos de Carlos refletiam perigos que nem podiam compreender, ameaçava despedaçar a todos. Enquanto se moviam para escapar do colapso, o eco da verdade não revelada reverberava em sua mente. Que mais havia por trás daquela trama? Enquanto corriam, a imagem de Luísa ficou com Ana. As revelações, a promessa de um segredo mais profundo. Tudo isso prometia um turbilhão ainda mais intenso pela frente. Não havia como voltar atrás agora. Mas a verdadeira pergunta era: eles estariam prontos para descobrir a verdade que Eduardo guardava por tanto tempo? O chão tremeu sob os pés de Ana, enquanto a poeira caía do teto. O pânico se espalhou, e a sala parecia um palco de caos. As pessoas gritavam, algumas tentando escapar, outras paralisadas pelo medo. Carlos estava quase desmaiando, apoiado em uma mesa, a expressão de desespero em seu rosto. Miguel puxou Ana pela mão, os olhos arregalados enquanto a poeira espessa dificultava a respiração. Para fora! Agora! Gritou Miguel, a voz saturada de emoção, cortando através do frenesi. Ana estava em um estado de choque, mas a urgência na voz dele a fez se mover. Vamos! Ana gritou de volta. Mas então a imagem de Juliana piscou em sua mente. O que ela sabia?
O que mais estava escondido? Naquele momento, a confusão foi interrompida por um som igual ao estrondo de uma explosão. O que foi isso? Carlos gritou, assustado. Não sei. Precisamos sair. Ana resmungou, mas não conseguia tirar os olhos de Luísa, que estava paralisada com medo. Sua expressão tão trágica estava marcada pela incerteza. Luísa, venha, Miguel chamou, arrastando-a para a saída. Carlos se esforçava para se levantar, e o silêncio repentino aumentou o peso do desespero na sala. Mas em meio ao clamor, ouviu-se um grito horrível, seguido de uma série de sons ensurdecedores. Quando todos olharam para a porta, um estrondo cortou o caos, e uma figura alta e sombria surgiu na entrada, com um olhar ameaçador. Era Eduardo, seu passado encarnando o presente aterrorizante. Eduardo! Carlos exclamou, incredulidade misturando-se ao terror. Você? Mas o homem não veio sozinho. Ao seu lado, mais duas figuras entraram na sala. Carlos, você escondeu muita coisa. Eduardo começou, seu tom sarcástico ressoando em toda a sala. E a hora de pagar chegou. Antes que alguém pudesse raciocinar, Eduardo estendeu a mão e, em um movimento rápido, ativou um dispositivo escondido em sua própria lapela. O chão começou a vibrar e o barulho se transformou em um alarme estridente. Você realmente achou que poderia escapar, não é? No instante seguinte, tudo desmoronou. As paredes começaram a se fechar, livres da estrutura de suporte. A cena converteu-se em um frenesi total. Miguel agarrou Ana, puxando-a em direção à saída, mas Luísa hesitou, ainda paralisada pela revelação e medo. Luísa, venha! Ana gritou, mas a palavra quase sumiu em meio ao grito do alarme. Eu não posso, Luísa lamentou, a voz tremendo. Há mais, eu tenho que contar. E foi então que a verdade mais devastadora jorrou como uma cascata irrefreável. Carlos, eu sou irmã de vocês. Eu. E o gêmeo, Luísa revelou de uma vez, os olhos arregalados. O tempo pareceu parar. Ana sentiu o coração disparar, a confusão pulsando na cabeça. O quê? Isso é impossível! Carlos gritou, o pavor e a raiva misturados em sua expressão. A sala parecia girar, enquanto Eduardo observava, um sorriso cruel nos lábios. Vocês dois não têm ideia do que está acontecendo aqui. Eduardo zombou. O gêmeo estava sob a proteção de Luísa desde o começo, e você, Carlos, sempre foi o centro de tudo. O que você escondeu vai levar todos a uma tragédia. Ana não sabia o que pensar. O que mais poderia vir? A ideia de que Luísa fosse irmã de Carlos abalou suas raízes, e a sensação de impotência tomou conta de todos, enquanto o espaço ao redor deles começava a sucumbir. Quando tudo parecia prestes a ficar insuportável, um clarão de luz cortou a sala, inundando-a. A luz, intensa e ofuscante, revelou uma passagem secreta na parede. Mas antes que pudesse pensar, Carlos empurrou Miguel e Ana em direção à saída. Vão, agora! Carlos gritou, a força de sua voz empurrando-os para a frente. Ana olhou para trás e o pânico tomou conta novamente. E você? Ela gritou, o nó na garganta sendo insuportável. Eu vou ficar e enfrentar. Carlos respondeu, determinado. Vocês têm que descobrir a verdade. Não deixem isso acabar aqui. Carlos! Ana implorou, mas ele estava decidido. As portas se fechando atrás dele, e esse ato de coragem a deixou em um estado de choque. O que viria agora? O que mais haviam escondido? Sem opções, Ana e Miguel correram através da passagem secreta, a incerteza em cada passo. E agora, com segredos pesados pairando sobre eles e o terrível eco de Eduardo se repetindo em suas mentes, a única certeza
era que tudo havia mudado para sempre. A verdade que procuravam não estava longe, mas quando se viraram e viram a sombra de Carlos enfrentando Eduardo, um frio intenso percorreu suas espinhas. O que mais estava por vir no próximo desdobramento daquela história tumultuada? Enquanto Miguel e Ana corriam pela passagem secreta, o caos atrás deles se intensificava. O barulho das paredes desmoronando ecoava enquanto pedacinhos de concreto caíam ao chão. A luz fraca da passagem piscava e eles sabiam que o tempo estava se esgotando. No fundo, uma decisão aterradora precisava ser tomada. O que deixaram para trás? O que mais poderiam perder? Precisamos conseguir um telefone, avisar as autoridades. Miguel gritou, o medo revestido de determinação. Ana olhou para ele, o coração apertado. E Carlos? E Luísa? A imagem dos dois enfrentando Eduardo ainda queimava em sua mente. Vamos nos concentrar em escapar agora. A luta deles é outra, Miguel insistiu, puxando-a com mais força. Enquanto os dois se apressavam, a passagem se estreitava. O ar ficava mais quente, carregado de um cheiro de fumaça e desespero. Cada instante era uma eternidade, e Ana estava prestes a perder a esperança quando de repente ouviram um estrondo. Algo caiu atrás deles, um som pesado que fez o gelo se formar em suas veias. Rapidinho, vão! Era Luísa surgindo no final do corredor, os olhos arregalados. Eduardo e Carlos, eles estão lutando. Precisamos sair antes que tudo desabe. Desvios e curvas, e finalmente eles alcançaram uma saída. O céu noturno os recebeu, mas não era hora de respirar fundo. Eles podiam escutar a gritaria e os barulhos de uma luta brutal se aproximando. O desespero começava a se instalar, mas Ana não conseguia evitar pensar em Carlos. O que teria acontecido com ele? Temos que voltar, Ana sugeriu, mas Miguel agarrou seu braço. Você não pode ser tão imprudente, Ana. Precisamos de um plano. Mas nos olhos dele, ela viu um brilho de medo. Ele estava tão assustado quanto ela. Enquanto eles debatendo o que fazer, a porta da entrada do abrigo se abriu novamente e uma sombra alta emergiu. Era Eduardo, com o rosto sujo e os olhos brilhando de raiva. Eu não vou deixar vocês escaparem. Ele avançou, mas antes que pudesse agir, um barulho estrondoso ecoou atrás dele. Carlos apareceu, ensanguentado, mas determinado. Eduardo, acabou! O vigor em sua voz era surpreendente, e a sala por trás dele estava em ruínas. Luísa correu até ele, envolvendo-o em um abraço apertado que dizia tudo. Ana sentiu um nó na garganta, a cena capturando um fragmento de esperança em meio ao caos. Vamos sair agora, Miguel gritou, puxando todos. Não, ainda não acabamos com isso. Eduardo estava ensandecido e o confronto final parecia inevitável. Mas antes que a tensão se transformasse em violência, um estrondo novo vem de fora. Um grupo de policiais entrou, a luz do dia iluminando o que restava do abrigo. Você está preso, Eduardo, gritou um deles. O caos virou uma cena de controle. O alívio foi uma onda, mas o medo persistia. Até onde tudo isso iria? Carlos, Luísa, Ana e Miguel puderam finalmente soltar os ombros. Havia um fio de esperança no ar, mas a verdade que eles precisavam descobrir ainda estava viva. E o gêmeo? Foi a pergunta que escapuliu. Dos lábios de Luísa. A resposta suspensa no ar era pesada. Ainda não acabou. Precisamos encontrá-lo, Carlos afirmou, firmando a postura. Assim, o recomeço pairava no horizonte como uma sombra. Enquanto os policiais levavam Eduardo, uma nova jornada se desenhava. Ana respirou fundo, a certeza de que as verdades ainda a esperavam. Vamos descobrir tudo isso juntos, ela disse, mirando nos olhos de Miguel. A determinação crescia.
O silêncio das sombras pareceu entender que a vida deles nunca mais seria a mesma. As perguntas ainda ecoavam, e o dia apenas começava. O que mais havia por trás da história deles? O que ainda estava escondido para eles? Antes de deixarem a cena, uma lembrança forte delas pairou: a importância da fé. Da união no caos, e que a busca pela verdade às vezes traz luz até nos momentos mais escuros. Para onde a vida os levaria agora? O mistério ainda pairava no ar. E então, para você que acompanhou tudo isso até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desenrolar dessa trama. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Vamos juntos nessa jornada.